a maior decepção da história dos animes. Não assista Te Bate. Não, que bate não vale a pena, não é? Do Cronosfera. Peço desculpa aí quem foi obrigado a ouvir isso. Mas que bate, velho, te bate, Peço ó. desculpa. Eu tenho certeza. Desculpa. Ela que insiste tá sendo na feito piada, ela insiste. de propósito. Japão, vamos conversar. Você e eu. Ui! Desgraça! Falei, O que vocês estão fazendo com o diabo do anime Gente, favorito de muita que gente? eu tô invejando o cenário dele. Laura, não Vocês para de falar do não cenário têm dele. noção. Eu Laura, não para de vou, já chamei meu tio aqui pra arrumar por conta dele, que eu quero mudar. Agora o cenário vai ficar de lado, assim, ó. No caso, a obra, né? Porque o anime não restou nada. Não vai ficar igual, né? Vídeo do cenário, Mas É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre uma Inspirações. obra que você possivelmente não vai ver e eu particularmente não recomendo que você veja, por mais que seja uma obra muito boa, mas acabou se tornando um péssimo anime que tá rolando nesse momento, que é The Beginning After the End. A gente vai conversar aqui sobre o começo The Beginning dessa obra After the End, outro horripilante, Sekai. porém muito boa e, né, Só tem tem ali Sekai algumas no Japão coisinhas, agora? conversar um pouco sobre isso, na moda. porque não pode ser, é de propósito, eu me recuso a acreditar que a indústria japonesa decaiu a esse nível. Tem que ser de propósito. Tem que ser. 見てチビのアーサーが鏡に映った自分を見てる Vamos lá, pra você que tá mais por fora do que é The Beginning After the End. Guto, por que as pessoas conversam sobre isso? Por que as pessoas comentam sobre isso? Porque eu já ouvi falar O mangá sobre é o bom e o nome anime é uma dessa bosta? história. Ué. Acompanhamos uma história do clássico estilo de Tensei. O que isso significa? Que é uma pessoa que renasceu num universo mágico. Porém, temos um extra, Que que é uma pessoa que renasceu do universo mágico saindo Tá do fazendo nosso bico de universo edição? comum. É uma Entendo. pessoa que saiu de um universo mágico indo para um outro. A gente já começou a entrar aqui que não num tem caminhada. turbilhão de Tenseis. この者たちは私の父と母だという。だとすると私は Temos para essa história o Rei Grey, que imperava no seu universo, era um rei muito impiedoso, muito implacável, muito firme e até mesmo cruel, dependendo do ponto de vista que você se encaixava na história, mas fazia acontecer. Ele era poderoso e realmente botava a mão na massa para as coisas rolarem. Depois de uma certa traição, ele morreu e renasceu no mundo de The Beginning After the End. Um mundo que existe magia. Ele logo descobre na sua primeira infância, depois de nascer numa família bastante feliz. Sua mãe, seu pai não eram ricos, mas também não eram pobres, eram pessoas que viviam afastadas ali numa fazenda e de alguma forma se mantinham, né? Ele é uma criança, ele começa a perceber as coisas com uma certa dificuldade, porque ele não pode se mover, né? Ele é um bebê. Se cagou. 制御不能の生理現象 Mas Guto, você já fez um vídeo como esse, você tá falando pra mim do começo de Mushoku Tensei, não é? Tô. É exatamente o mesmo começo, né? É um template básico para a criação de histórias que não só essas duas obras usaram. Obviamente, The Beginning After the End foi inspirado por Mushoku Tensei, mas a ideia do Turtle Me era a seguinte. Turtle Me parou um dia e pensou, tudo mentira, eu tô imaginando que agora, mas ele pode ter pensado, como que seria se eu fizesse um Mushoku Tensei com um Rudeus menos bandido, ou com um Rudeus sem ser bandido, né? E aí ele pensou no protagonista, no Arthur, já que ele renasce não já querendo pegar nas tetas da sua mãe e pensando que ele tá pegando nas tetas de outra pessoa. Não, ele renasce tranquilo. No Manhwa, Mas pelo jeito que ele tá falando, é melhor assistir Mushoku Apreciador do que mandou assistir R$1. isso daí. Se a Laura me escutasse, a gente seria assim. tava né? assim. Isso é fera, pô. Dá vontade. Vai Não. que... Falei pra raspar a lateral, em não relação raspar a isso, cabeça fala, não, inteira. ele tem um certo Besteira ser pudor pá, em né? se aproximar demais Já da mãe gostei. dele, né? Porque ele sabe que ele é um adulto e a mãe dele é outra pessoa, ele fica receoso. Coisa que o Rudeus não fica. Mas esquece o Rudeus. ゲッてしましょうね A história vai Eugênio. continuando e temos aqui o comecinho de Mushoku Tensei mesmo, né? Ele vai lá e acaba descobrindo a magia, ele descobre que ele pode estudar sobre magia muito antes das pessoas geralmente fazerem. Afinal de contas, no mundo dele existia o Ki. Então ele tem o conceito básico de como trabalhar essa energia espiritual e ele é um adulto. Então ele sabe que ele precisa aprender a ler, que ele precisa aprender a se mover, que ele precisa aprender a E lutar. ele vai aprender Afinal de todo contas, mundo esse já. mundo É tem um uma estrutura superdotado, muito né? mais antiga, tecnológica do que o reino dele,
do que o mundo dele, mas ainda assim era necessário aprender a lutar e aprender a viver em sociedade, né? Ele precisa virar um ser humano, né, Deus? E aí o que acontece? Aquela cena linda de Mushoku Tensei ali no começo também, em que ele acaba destruindo uma parte da casa acidentalmente, enquanto revela que já consegue um certo nível de magia. Isso ali no começo dos primeiros episódios, né? Geralmente as pessoas aprendem magia ali no começo da pré-adolescência, ou no começo da adolescência, Bem na depois. verdade, que ele com 4 anos já conseguia emanar um poder bastante considerável. O que faz os pais pensarem que, bom, nosso filho é um prodígio. そのつもりだったよ。だがアーサーの才能はずば抜けている。 Né? Nosso filho é um rei velho renascido de outro mundo. Nosso filho é um prodígio, então ele precisa estudar num lugar legal. E é. Se ele estudar, ele vai conseguir ser potente, ele vai conseguir ser brabo. E aprendemos também sobre o estilo de magia que existe nesse mundo. Nesse começo, temos 2 formas de se materializar, né? As pessoas que conseguem emitir magia, os emissores, e as que conseguem fazer a magia dentro de algum tipo de, como que eu posso dizer? De Recipiente. conduíte. No caso, você pegar um pedaço de pau e energizar o seu braço e o pedaço de pau, ou você simplesmente energizar o seu braço e ele se torna, né, uma coisa ali pra destruir. O pai dele é esse segundo e a mãe é um terceiro tipo, que a gente descobre um pouquinho mais pra frente, episódio 2, que a mãe dele é uma sacerdotisa, né, uma sacer de cura, ela é uma healer, né, e esse é um tipo um pouco mais raro que existe Druida. nesse mundo também, é uma emissora, só que healer, então é um pouco mais difícil e preciosa. Isso vai ser importante. 希少価値が高く Ah. 人前で力を使うのは好ましくない要は狙われやすいのだ E aí eles vão começar a jornada de se mudar. O Arthur, sua mãe e seu pai vão para uma outra cidade, para uma cidade onde ele possa estudar a magia apropriadamente. E para isso, reúne-se um grupo de aventureiros. Aventureiros que geralmente fazem missões com o pai do Arthur, aventureiros que fazem parte do grupo ali, né? A mãe agora tá um pouco mais afastada porque tava criando um bebê, mas todos eles sempre fizeram parte dessa party para poder explorar esse mundo e ganhar dinheiro por aí. Mas Guto, tudo que você tá me dizendo por enquanto tá legal. O que tem de errado? Pois nesse é, o que anime? tem de O ruim? que tem de errado? Assim, por onde que a gente começa? É meio difícil. Porque interessante até tudo agora. que você pode ter visto de imagens sobre esse anime não consegue ainda traduzir a falta de qualidade que ele tem em nível técnico. Ah, Só que isso vai economizaram. além do nível técnico. Se a gente pega já os primeiros episódios, quando você vê, assim, o trailer já tava feio, a abertura tava horrível, mas quando você vê, anota aí, regra número 1, se você vê uma magia que é tipo um negócio assim, que você pega e faz só umas partículas em volta, umas partículas que você olha e tem uma cara de After Effects, não que seja ruim fazer coisa em After Effects, dá pra fazer muito melhor, mas que tem uma cara de Sony Vegas, não confia. Esse anime vai ser ruim. Vai ser ruim. Eu acho que o único que escapa um pouco disso, algumas temporadas de Fate que tem uma magia, não, Fate é um pouco melhor do que o Sony Vegas, mas de resto, nada escapa. Se a Tá, mas eu magia ainda tem tô passando por partícula cima desses feia, problemas, ainda cristalina, deu sem vontade de nenhum tipo de assistir. tratamento, É. não confia que vai ser ruim. E obviamente aqui não deu pra escapar. Logo ali no começo, a gente vê que existe uma certa, como que eu posso dizer? Uma certa manutenção em não fazer muitos quadros, né? A gente quer ser conservador, a gente é um anime, não precisa ter tantos quadros assim, pode ter poucos quadros. Então vamos usar pouco aqui. Sempre que puder, bota um diálogo no off-screen com a cara do cara pensando, outro só observando, pra você economizar Nem dinheiro. animaram. Eles precisavam economizar muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, na hora que começa qualquer cena de ação, logo pro primeiro episódio ou segundo episódio, olha essa cena do louco. Eu não estou suportando mais. Olha esse Acabou? louco pulando. Olha o jeito que o bicho pula, o jeito que as flechas atravessam o bicho e o jeito que eles cortam de uma cena pra outra. E assim, já não bastava o bicho tá num 3D feio. Que essa parte é tranquila. O 3D feio é o de menos. Ele tá ali feio, e aí ele pula, e aí a flecha aparece dentro dele, e aí vem uma outra tela pra dividir o rosto entre 2 personagens, e vai uma coisa horripilante. É sinistro. É sinistro. Mas Guto, isso não é suficiente pra estragar, tá bom. Ele Tá não bom, tá vamos pra cortando, segunda né? metade do episódio 2, a parte que eles são emboscados por um grupo de bandidos. Olha isso aqui, olha isso aqui. Os bandidos vêm De e boa. aí eles vão, né, cruel, vagabundo, interceptar os nossos heróis. Aí você vê eles indo com as flechas, aí você vê tudo isso aqui acontecendo. Era pra ser uma sequência de ação, sabe? Era pra ser uma sequência de ação da hora, era pra ser uma coisa empolgante, É só pra poder foto. explorar como funciona a movimentação, como funciona a magia. É uma leitura do como funciona a mangá. ação dessa obra desde o comecinho, não era? Era. É o que a gente esperava, pelo menos, mas no fim das contas acabou sendo essa coisa horrível. Você vê essa montagem Que de quadro, eu isso? juro por Deus, eu juro. Feito por
criança. Ali, ela mirou dali, aí ela acertou lá, tá ligado? Tipo, oxi! Tá. Que isso, cara? Nem tentou, velho. É o mangá com Você vê essa somzinho. montagem de quadro, eu juro por Deus, eu juro por A Deus. galera eu juro do por Rap Deus Geek que um tá moleque de fazendo 16 mais anos faz animado. melhor sozinho dentro do quarto. O pessoal que faz edição de música geek, pelo Aí. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, 4 minutos, galera do- mais ou menos, vocês pegando uma página do Diabo do Manhua pra animar, 4 minutos vocês fazem uma animação melhor do que essa. E não é brincadeira, não é Muito exagero, não é melhor. exagero. E aí continua, né? Vai uma coisa pra cá, vai outra coisa pra lá. E não é brincadeira, não é Ela foi, exagero, não é exagero. aí ela bateu. Tadinho. Aí os caras gente. voou. Aí continua, né? Vai uma coisa pra cá, vai outra coisa pra lá. Basicamente, o Arthur precisa proteger a mãe Tipo dele, Pokémon, né? pô. Buscado. Era que me irritava em Pokémon. Usa tal ataque, aí mostra o Pokémon e ele usa o ataque. Aí já mostra o outro já que já sofreu o efeito, tá ligado? Só que eu tinha 8 anos, então era de A gente boa. vê que os bandidos são cruel, são vagabundo mesmo. E a mãe dele, por ser uma healer, é importante. Então eles vão fazer ela de escrava de uma maneira muito mais... como posso dizer? É a escrava mais valiosa pra esse sentido, né? Porque ela é uma healer é uma coisa mais rara. Então, além de fazer coisas horripilantes com ela, coisas que... tá dentro da obra, né? Isso. Existe essa ameaça, existe esse perigo, então o Arthur fica aí mais com medo ainda e ele vai proteger a mãe, que nessa ele descobre que está grávida. Então ele vai proteger a mãe e também a sua irmãzinha. その力でママを守ってくれ。ママのお腹には赤ちゃんがいるんだ。 Mas as coisas não saem como o esperado. E, né, ele acaba caindo da montanha lá. Foi proteger a mãe, deu tudo feio, ficou tudo horripilante. E ele cai da montanha junto com o bandido que ele pulou lá junto e vai do Diabo 4. E aí a gente corta pro episódio 3, que começa, sabe como? Com ele com a faca no pescoço do bandido, com ele gruvinhando, com ele morto, caído no chão. Não. Começa com ele dentro de um lugar, falando com um bicho esquisito, com armadura assim, que tem uns braços, sabe? A mãozinha assim, aí tem outras mãos por fora, uma máscara. De 3D. Tudo num 3D muito feio. Nossa, tá feio mesmo. Ok, Guto, 3D não é problema. Aqui... eu acho que nesse ponto o 3D já se tornou um problema. A gente já pode parar de fingir que não. Nesse ponto, esse 3D é um problema. 3D geralmente não é, mas esse é. E aí a gente tem a introdução da personagem da Sylvia, né? Que é um personagem muito querido ali pelo manhwa. E a gente vê essa mulher... Já vou contar pra vocês. É o diabo de um dragão que tá ali com uma forma inicial meio fingida, né? Que, inclusive, eu devo dizer que o design por si só, eu achei legal, né? O design da Sylvia. Não o jeito que ela se mexe, nem nada relacionado ali. Porque no manhwa não é uma Sylvia muito bonita também, não. Assim, tudo que a gente tá falando aqui, a gente vai retomar isso muito mais pra frente. Mas o manhwa é feio. Só que o anime não precisava ser também, né? E aí a Sylvia vai lá e conversa com o Arthur. Arthur, se você aprender a usar magia como as grandes bestas de mana, o que você vai fazer? Aí ele olha pra ela e fala, eu vou matar todo mundo, que eu sou bicho ruim, eu vou matar todo mundo. E ela pega e joga ele pra longe. Não, você é vagabundo, não é pra usar poder assim não. Se for pra usar assim, eu nem devia ter te salvo, né? Salvei pra quê? Pra ser vagabundo? Aí ele vai, fica ali mais um tempo com ela, até que, né, ela vai ser sabotada ali, aparece um outro bicho exatamente igual a ela, é o mesmo modelo de 3D, vem outro bicho exatamente igual, troca um pouquinho, acho que é uma manchinha ali, ao invés de ser vermelha, passa a ser azul, pra mostrar que é um outro bicho que é macho, e aí é a mesma coisa, é a mesma coisa. よくここが分かったね。血の匂いが導いてくれました。さあ共に来てください。お断りだよ。 E aí começa um 共に Tem várias mãos, é o dragão? 来てください。お断りだよ。 E aí começa um diálogo ali, um debate, ela para o tempo. Na hora que a Sylvia vai parar o tempo para conversar com o Arthur, eu quero que vocês prestigiem, porque é o ápice da animação japonesa. Tem esse momento aí, puf, congela tudo, e aí vai ela, né, conversar com ele, já em forma de... depois pega e troca pra forma de dragão dela. É uma das coisas mais sombrias que o ser humano já pôde pôr o lápis para desenhar. シルビア守れないんだね僕の力じゃ
E ela fica se movimentando assim, eu sou a Sylvia, fica a boca assim, eu sou a Sylvia, ela mexe, ela vai falando no quarto, aí explica que ela é um dragão e tudo mais, e abre um portal pra ele ir embora. E aí, cara, nesse episódio eu percebi que o problema não é só a animação. Foi nessa que eu percebi, foi nessa que me toquei. O que é que acontece? Vamos lá, de novo. Não é uma obra bem desenhada. O manhwa não é bonito. O manhwa, na verdade, é bem feio, né? Um manhwa antigo, lá pros começos, que as pessoas começaram a pegar ali pra ilustrar as novels, as escritas e tudo mais, e aí teve destaque e tocou pra frente. Mas a questão é, primeiro, mesmo sendo feio, é uma obra muito querida por muitas pessoas. E aí você se pergunta, por quê? Porque assim, geralmente quando é feio, não sobra nada. Você tá desenhado feio ali, as pessoas não vão nem dar atenção, a não ser que sejam coisas muito excepcionais. Mob, a gente teve destaque pra isso, quando conseguiu ser feito, né? One Punch Man antes, depois Mob, por aí vai. Mas em manhwas é a mesma coisa. Se o manhwa é muito feio e a história é mediana, ou a história é boazinha, é feio, ninguém vai ler. Mas se é feio, mas é muito boa a história, as pessoas vão dar uma chance. Que era o caso de The Beginning After the End. Tem momentos que a arte fica melhor, perfeita, maravilhosa. Olha! Vou ser bem sincero, você pode ler, você vai estar imerso e você vai começar a gostar do estilo. Mas muito boa, nunca é. De um nível assim, de um nível, sei lá, solo Meu level, você que tá Deus. viciado em solo level. Não é, nunca. Mas é boa, chega um momento que fica ok, fica legal. No começo é horrível, feio, mas faz parte. Por quê? Porque a história, por mais que parta de uma premissa muito básica, ela é muito bem desenvolvida. E aí eu começo a entender quais foram as coisas por conta desse terceiro episódio. Porque eu assisti o episódio e fui reler o negócio. E aí eu vi o tanto de coisa que foi alterada em minúcias, em coisas pequenas, para que a gente não percebesse. O que faz com que a história acabe se tornando pior. Porque assim, é uma história básica. O jeito que você vai contar essa história básica é como vai fazer ela ser boa, né? É uma história, no geral, eu realmente recomendo a novel e o manhwa pra vocês. É uma história que vai trazer esse cara, esse rei que morreu de outro mundo, vai viver aqui de novo, muito sobre aprender coisas, né? Ele aprender, por mais que ele fosse um cara de, sei lá, 40, 50 anos, tinha muitas coisas que ele não tinha vivido, né? Viver a experiência em família, viver felicidade, sorrisos, né? Que é uma coisa que ele não dava na vida anterior massa. dele, aprender o preço de proteger, não apenas o preço de destruir, não apenas conseguir eliminar os seus rivais, e tudo isso é de uma maneira mais contemplativa. Uma vida mais na obra simples. original. Você vai sendo introduzido por uma ação muito da hora, ao mesmo tempo em que esses conceitos são ali, ó, distribuídos pra você, de leve, lindo. O maior exemplo possível é essa parte, esse episódio com a Sylvia. Eu não vou nem comentar a parte de que eles simplesmente cortaram como que ele chegou no negócio, tipo, ele tava caindo da montanha e de repente ele tá dentro de uma caverna com um dragão, tipo, tá bom, cortaram, mas tudo Segue bem. o roteiro. Toda a parte de conversa com ela. A Sylvia, no manhwa, ela vai aquele papo de, pô, né, o certo é certo, o errado é errado, as pessoas têm que repensar as coisas. E eles passam bastante tempo lá. E o tempo parece passar mais devagar, porque passa bastante tempo. Eles passaram semanas juntos. E aí, você lendo, tem a sensação de que a ligação entre eles tá aumentando. E no anime não tem essa sensação. シルビオ 一瞬この者は私の全てを知っていっているのかと思えた。 Parece que é só uma provinha que ela faz com ele. Você vai proteger seus amigos ou você vai matar as pessoas? Aí ele fala que vai matar, aí não, reprovou. Ah, não, eu vou proteger. Ah, tá bom, passou, então vou te ensinar. Enquanto no negócio é tipo, não tem esse teste de poder, esse teste de virtude. Ela só tenta entender como que é o cara e vai mudando ele de pouco em pouco pra depois achar que ele é digno o suficiente pra poder ensinar o negócio que ela sabe. E no anime não tem peso dramático nenhum. Pra essa cena, a Sylvia, ela tem o poder de poder gerar um portal. Ela tava ali fazendo um portal para que ele voltasse para a família dele. No caso do manhwa, né? Porque no anime ela só gerou o portal no último momento. Mas no manhwa, ela deu a vida dela. Repito, ela deu a vida dela para poder fazer o diabo do portal. E aí no você mangá ganha um peso, no anime não né? mostra. Porque, vamos lá, pô, ela se sacrificou para que eu pudesse... A câmera tá caindo. Para que eu pudesse voltar para a minha família. Isso é relevante, isso é grande, isso é potente. E no anime foi só... Sei lá, ela já ia morrer mesmo. Que isso? E aí você repara que os pesos narrativos começam a ser arrancados. Se você não tem uma ligação entre eles, se ela não se sacrificou por ele pra mostrar como que é a bondade, como que a bondade funciona, uma pessoa que não tinha nada a ver com você, se sacrificar pra que você pudesse encontrar sua família no final das contas, e você dá o valor pra isso, e com isso você começa a mudar as suas ações. Você não tem a história! Era uma história básica, uma história besta, de como um moleque... Que merda, nasceu numa cagaram o família rolê, de um mago. velho. O que fizeram com isso? Botaram o lobo, cortaram a cena dele aprendendo. Daqui a pouco, bota o Mushoku
tem que ser logo. Junta com o anime. Junta. Bota o Rudeus. O Rudeus tá na escola dele. Bota o Arthur pra fazer um monte de merda. Bota pra acontecer. Porque de resto, já acabou. Já acabou. Inclusive, vim fazer esse vídeo pra instituir de novo uma coisa que a gente fez há muito tempo. Tem um anime que a gente já apagou da história. Não é um anime que não devia existir, não. É outro anime. E não devia existir também. Mas esse as pessoas já começaram a esquecer que ele existe. Seguinte, a partir de hoje, não falamos mais sobre The Beginning After the End anime. Toda vez que a gente pensar nesse anime, a gente finge de louco, finge que ele não existe e fala como seria legal se tivesse uma primeira temporada. Como seria legal se eles animassem. Porque aí talvez, quem sabe um dia, eles comecem a acreditar que não existe mesmo estúdio anime. tão ruim assim, Quer dizer, velho? não existe, né? O que tem, a gente nem pode considerar que é um anime. Tem. ここは任せて Aí, só foto. Ah, Guto, mas a culpa é do criador, porque o criador que escolheu o estúdio a dedo, porque as pessoas que trabalham no estúdio eram todas fãs. Eu quero que o fã vá pro caralho e o criador também. Ô, desgraçado, cara. Se você é o culpado, Vai ter um Cartão remake, Ninja, pode vir aqui mais na pra Zona frente. Leste de São Paulo, que a gente vai se encontrar. Eu e você, a gente vai se resolver em breve. Pode vir. Você, eu não acredito. Eu ainda acho que você seja inocente. Você tem que ser inocente. Se não for, eu vou ficar triste. Oh, meu Deus. Tchau pra vocês e... O One Punch Man, né, que deu... Sobrou nada. Ah, na verdade, tinha uma coisa pra falar assim. Por mais que tentem culpar o Turtle-Me, eu não acredito que a culpa seja dele, não. Eu acho que a culpa é do Japão mesmo. Porque o que acontece? Solo Leveling foi o anime mais falado do começo do ano. E do final do ano passado também, de uma parte do ano passado. Essa temporada, To Be Hero X tá dominando tudo. Super Cube tá lançando absurdo. Dominou o Twitter essa semana nas redes sociais. Próxima temporada, Lord of the Mysteries, junto com outros animes. Vai chegar no final do ano, 8 dos 10 animes dos melhores ou dos mais comentados não vão ser japoneses. Se The Beginning After the End fosse bom, seriam 9 dos 10 animes mais comentados e mais bem vistos do ano não seriam japoneses. Por isso que eles começaram a sabotar. Pode anotar que as próximas produções coreanas que o Japão pegar vão ser ruins. Eles vão sabotar nossos animes. Vão sabotar o anime do gatinho que vai vir. Teoria da conspiração isso daí. O anime do pedreiro vai ser sabotado. Qualquer esse outro manhwa aí que você tá pensando que você gosta, vai ser sabotado. E eu tô de olho. Se acontecer com qualquer um deles, você ouviu aqui, você já sabe o que é. Saiu o trailer feio? Lembra. Ah, o Guto falou, né? O Guto falou. Tem que animar aqui no Brasil, pô. Mão de obra é mais barata. É. E o pessoal aqui, com qualquer chance, dá o sangue, Dá a pô. vida, pô. Ah. Dá a vida.